O, a nossa reforma existe um objetivo final. Nosso objetivo final é os impostos saírem de 18% do PIB, que aliás é um pouco menos do que é o Chile hoje, sai de 18% do PIB, fora 36% do PIB. Então houve uma escalada de impostos. Nós não conseguimos fazer isso retroceder tão rápido, mas a nossa ideia é começar o governo aí com 35% do PIB e terminar com 30%. Se houvesse um outro governo, etc., ou a política continuasse, baixava para 25%, num outro mandato. E o ideal é que fosse 20% do PIB os impostos. Outro mandato Bolsonaro? Não, qualquer mandato que tivesse uma equipe econômica que fizesse a continuidade dessa proposta, de um programa liberal. Um programa liberal de economia, a diferença entre social-democrata e liberal-democrata, os dois estão ali no centro, os dois são razoáveis. Eu estou perguntando da CPMF. Um gosta mais de impostos e o outro gosta mais de cortar os gastos, controlar os gastos. Eu vou chegar na CPMF. Então, qual é a nossa proposta para impostos? E o Sintra, especificamente. O Sintra vai pegar 2, 3, 4 impostos, como PIS, Fim Social, esse negócio todo, e compactar isso num imposto único federal. Porque os governos passados criaram impostos não compartilhados. Nós queremos ir na direção de um imposto único federal com base no IVA. Eu falei isso durante a campanha. Nós estamos estudando como é que nós vamos fazer um imposto centralizado com base no IVA. Porque nós estudamos todas as propostas de reforma também. Aí você diz assim, bom, mas então é a reforma do API? Não, porque a do API é parecida com a do API até um certo ponto, mas depois diverge. Porque o API queria colocar juntos os estados e municípios dentro dessa mesma estrutura. Isso não é possível, porque você está justamente num regime democrático, descentralizado. O governador não quer abrir mão daquela base tributária dele, nem o prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta só sobre uma coisa que o senhor falou. Eu chego no CPMF. Eu sei que você vai chegar, mas aqui eu quero fazer agora uma derivada pela falada dessa junção de impostos. Tá. O senhor falou de PIS, Fim Social. Fim Social não existe mais, existe COFINS agora. COFINS. PIS, COFINS e IPI. O senhor sempre fala Fim Social, Fim Social acabou, acho que há 20 Contribuição sobre lucro líquido. Pois é, e isso aí é o seguinte, é PIS, IPI, IOF e Contribuição Social sobre lucro líquido. Tem um problema técnico aqui, é o seguinte, é que eles incidem sobre bases diferentes, eles incidem sobre, o fato gerador é diferente, né? A contribuição social sobre o lucro líquido pode juntar com imposto de renda da pessoa jurídica, porque é lucro, né? O IPI é sobre produção industrial. Então, quer dizer, os técnicos que eu tenho ouvido dizem que não é possível juntar esses impostos sem criar um monstrengo, né? Não, nós vamos ter uma base. Isso é uma coisa. Primeiro, depois eu quero continuar sabendo se vai ter CPMF. A CPMF, o Sintra jura que não é. Que o negócio dele não é a CPMF. O Sintra participa de vários, chegou agora, pouco tempo teve lá fora, no exterior, tem um grupo grande de mais de 70 tributaristas que conversam. E eu escutei isso agora na reunião do FMI, o seguinte: qual o imposto que a Amazon paga aqui no Brasil? Você encomenda 4 camisas lá fora, a camisa chega, qual imposto você paga? Qual imposto que a Netflix paga aqui no Brasil? Tem uma economia digital, o IVA era extraordinário para uma fase de uma economia industrial. Você entrou na economia digital agora e um dos temas mais importantes conversados lá no FMI era exatamente o seguinte: as novas bases de tributação. Nós vamos ter que mudar. Você está com a economia hoje que gira em altíssima velocidade, tudo com bytes and bits. Como é que você vai tributar esse negócio? Um dos principais problemas hoje é a erosão de base. Os países se desindustrializaram, se digitalizaram, então a base de incidência é o que está na discussão. Qual dessas bases nós vamos usar? Isso é que o Sintra está debruçado já há 6, 7 meses. Ou seja, tributos e pagamentos. Exatamente. Qual é a base sobre a qual vai incidir esse negócio? Fez o pagamento, recolheu o imposto. Ele pensa nisso, sobre pagamentos. Então não é uma movimentação financeira bancária, não é isso. Seria um pagamento. É mais abrangente até, né? É mais abrangente, por isso que a alíquota pode ser bem menor. Qual é o problema nós simulamos lá o que seria a reforma do API. Sabe qual é a alíquota para você acabar com esse imposto todo e botar um IVA? 35%.
você arrecadar a mesma coisa. Pô, você vai acabar com os impostos para botar um imposto de 35%. E essa dos pagamentos? O efeito de cascata desses 35% essa dos pagamentos, na verdade, é um outro nome para a CPMF. Quer dizer, além de ser mais ampla. É um pouco mais amplo, é bem mais amplo. É bem mais amplo. Pegará toda a movimentação financeira, então por outro você recebeu o salário, já veio o desconto. Não. Quando você sacar o seu salário, não é salário, na boca do caixa... Não é sobre salário, não. É sobre todo tipo, pelo que ele falou, sobre todo tipo de pagamento, inclusive assim, saque na boca do caixa, como ela está dizendo, ou pagamento do cartão, ou qualquer outra coisa. Só para te tranquilizar, esse imposto, porque a gente, é aquilo que eu digo sempre, né? É muita discussão ao mesmo tempo. Então, você fala assim, vocês vão fundir imposto? Sim, nós vamos fundir. Ah, mas a base de incidência é diferente. Sim, por isso nós estamos estudando a base e é um problema que está sendo estudado lá fora. Mas isso é CPMF? Não. Esse é um IVA. Esse é um IVA que nós estamos estudando aqui. IVA federal. É um IVA federal. A base de incidência nós estamos ainda vendo, porque justamente são bases diferentes. Mas não pode juntar contribuição social sobre o lucro líquido. Mas nós vamos ter uma base de arrecadação. Acabei com o IPI, abandonei aquela base de tributação, fui para uma outra, botei um alíquota. Acabou com o IPI e faz o que com a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus segue o jogo. Mas acontece que a diferença dela é que ela não paga IPI. Mas aí eu não tenho... Mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda que você está dizendo. Está dizendo assim, você vai mexer na Zona Franca de Manaus? Não. Não vou mexer na Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está lá. Agora, e se os impostos caem todos para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. Ou seja, ela perdeu, economizou 25 bilhões. Eu não economizei 25, eu simplifiquei para o Brasil inteiro. Quer dizer que o Brasil agora não pode ficar mais eficiente porque tem que manter o Merval Pereira. Não, eu não defendo a Zona Franca de Manaus, eu estou querendo fazer como é que as respostas são muito claras. A Zona Franca de Manaus fica do jeito que ela é, ninguém nunca vai mexer com ela. Agora, isso quer dizer que eu não vou simplificar impostos no Brasil, porque senão... Quer dizer, eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagem para Manaus. Quero fazer... Deixa eu clarificar minha pergunta. Por favor, o Merval Pereira tem uma questão do senhor, ele vai entrar na discussão agora. Mas eu ia chegar na CPMF. Quando ela foi nesse imposto sobre pagamentos, quando isso foi considerado, curiosamente, não era como o IVA, não era como esse imposto único aqui. Ele era uma consideração justamente se o custo de transição de um regime previdenciário antigo para o regime novo fosse muito alto e você lançou um regime novo e está pegando na veia e começou a criar 10 milhões de novos empregos, você cria mesmo. Você cria realmente 10 milhões de novos empregos em 2, 3 anos, que é um negócio que nunca aconteceu no Brasil, na hora que você derrubar o mais perverso de todos os impostos, que é tributar o trabalho. Isso é um absurdo. Isso é um contrassenso, isso é uma injustiça social, isso é uma ineficiência, é um negócio completamente detestável. E nós estamos absolutamente habituados a isso, achando que é normal você tributar, botar um encargo 100% em cima de um trabalhador. Isso é um absurdo. Então, na hora que você reduz isso e cria um sistema virtuoso, o que não era a nossa previsão? Isso vai ser um sucesso. Aí todo mundo que criticava isso vai falar, nós queremos ir para isso também. Aí a gente tem que falar o seguinte, não, vamos fazer o seguinte. Aí tem que fazer outra reforma da Previdência. Vamos baixar. Não, aí você diz para o antigo o seguinte, para o regime antigo, você fala assim, vem cá, vocês querem mais emprego? Porque está muito claro que tem um regime que, o presidente falou isso durante a campanha, há regimes que criam muito empregos com um pouco menos de direitos. E há regimes que têm muitos direitos e têm 50 milhões de desempregados. Então, se você lança um sistema novo, mais parecido com o americano, onde tem muita geração de emprego, você vê que o desemprego lá é 3%. E uma geração enorme de emprego, com baixa regulação e etc. Aí você cria um sistema muito poderoso que todo mundo acha que é virtuoso. Aí você vai ver os pais falando assim, eu gostaria de ter um regime desse. Vamos fazer o seguinte, se a gente criar uma contribuição sobre pagamento, uma contribuição previdenciária com uma base de incidência, que seriam pagamentos, quem sabe vocês têm menos ojeriza esse tipo de imposto, porque sabem que vão criar milhões de novos empregos na Previdência antiga também. Então, era por aí que nós estamos pensando. Ministro, eu queria mudar um pouco.